Você já se perguntou por que todo ano São Paulo sofre com problemas de inundação nos rios da capital? Primeiramente, é necessário definir o conceito de inundação como o transbordamento das águas de um curso, atingindo as áreas próximas à sua margem, que é denominada planície de inundação ou área de várzea. Mas antes de nos aprofundarmos nessa temática, é interessante a seguinte indagação: seriam as fortes chuvas a principal culpada pelas enchentes, ou a cidade foi planejada e construída de uma maneira que deixa mais difícil suportar as precipitações? Para explicar as recorrentes inundações em área urbana, tomaremos o rio Tietê como exemplo, tendo em vista que este é o principal rio não só da cidade, mas também do estado de São Paulo. O rio que acompanha e nomeia a Marginal Tietê é originalmente um rio que produz planície de inundação. Veja a imagem. Popularmente conhecida como área de várzea, a planície de inundação é uma área às margens do rio que permite uma maior capacidade de absorção do volume da chuva, permitindo o fluxo no rio de forma gradual até que o mesmo atinja o volume original. As várzeas têm a função de atuar como terrenos inundáveis, constituindo-se de mecanismos de contenção e drenagem na medida em que possibilitam a retenção de água e controlam a velocidade de escoamento do rio em épocas de cheia. Quando se retifica as margens do rio, ele não consegue mais reter o volume de água e, consequentemente, agravam-se as enchentes e inundações. Assim como se observa nesta outra imagem, a construção civil em áreas de planície de inundação torna-se problemática em épocas de chuva intensa. As mudanças climáticas também têm um papel importante neste processo, pois com elas a temperatura dos espaços urbanos tem ficado maior e a tendência é que tenhamos grandes quantidades de chuvas intensas em um período mais curto de tempo. Algumas medidas de microdrenagem seriam capazes de mitigar estes efeitos, como recuperar sarjetas, galerias e bocas de lobo, além de arborização e desassoreamento de rios e córregos. Além disso, observa-se cada vez mais a expansão da periferia, impermeabilizando o solo de áreas verdes. O ideal seria criar processos de macrodrenagem que pudessem interferir nessa lógica, com a criação de praças e parques lineares ao lado desses pequenos córregos e rios, de modo a fazer com que a água se infiltre mais facilmente. Segundo a arquiteta urbanista e diretora do movimento Defenda São Paulo, Lucila Lacreta, os principais pontos são conter o avanço imobiliário que não leva em conta várzeas e o lençol freático da cidade. Para ela, é necessário barrar construções em áreas frágeis e criar projetos de desimpermeabilização para facilitar a drenagem da água. Entretanto, essa questão será dificilmente resolvida porque os interesses econômicos costumam se sobrepor às questões ambientais. Mas uma importante pauta que deve sempre ser lembrada nos debates quanto às enchentes é a do lixo. O acúmulo de lixo no sistema urbano de microdrenagem, nos chamados piscinões que servem como espaço para represamento da água da chuva, e na área de inundação ao lado dos rios, é com certeza mais um agravante do frágil sistema de drenagem da cidade de São Paulo. Medidas simples como a limpeza e a manutenção dos sistemas de micro e macrodrenagem já seriam capazes de garantir o bom funcionamento do sistema de escoamento da cidade. E é isso aí, galera. Obviamente este vídeo é um mero recorte das causas das inundações dos rios da capital paulista, sobretudo do rio Tietê, e muita coisa importante certamente ficou de fora. Portanto, sugiro e recomendo uma pesquisa mais aprofundada para que compreenda melhor este complexo tema das inundações. E até mais!